Olá, meu nome é Ivan Maia e nesse vídeo eu quero falar com você sobre como reconhecer um verdadeiro professor. Você sabe, quando fala-se professor, né, nós temos aí, pelo que eu vejo, eu tenho 57 anos, eu vou dizer para você como é que eu vejo isso. Ó. Existem professores de verdade, que era na época que eu era criança. Há 47 anos existiam professores de verdade. Né? Os professores, eles ensinavam. A gente aprendia educação moral e cívica, estudos sociais, geografia, história, inglês, português, gramática, a gente tinha oficina de artes, uma série de coisas. Né? Eu sou da antiga, né? Eu sou da época que os professores ensinavam. Aí a gente tem hoje, os professores de hoje no Brasil. Bom, a pessoa dizer que no Brasil nem educação não tem mais, né? Já começa por aí. Eu estou falando aqui a minha visão, ok? Se você não concorda, fique tranquilo. Eu não tenho nem um pingo de preocupação com relação a isso. Hoje, para você encontrar um professor de verdade, vai dar trabalho. Existem, mas são poucos. Bem menos do que você talvez consiga imaginar. Então eu quero compartilhar com você uma pequena história e você tira a sua conclusão. Havia uma escola e um supervisor, ele visitava essa escola de vez em quando e passava classe em classe. Ele passou numa classe que tinha 40 alunos, com idades entre mais ou menos 8, 9 anos de idade, e estava uma balbúrdia, uma bagunça total e a professora encolhida na mesa sem fazer nada. Ele entrou e disse: bom dia, o que está acontecendo aqui? Ela disse: que bom que o senhor veio, senhor supervisor, porque o Estado não me oferece nada, eu não tenho equipamento eletrônico, nem um projetor, nem um computador, eu não tenho livros, eu não tenho apostilas, não há nada que eu possa fazer, por isso eu me calo e deixo eles fazerem o que quiserem. E o professor disse: posso lhe mostrar? O supervisor disse: posso lhe mostrar uma coisa? Ela disse: pode. Aí ele pegou uma rolha, tirou uma rolha do bolso e disse: classe, atenção, por favor. Alguém sabe o que é isso daqui? E as crianças disseram: uma rolha. E ele disse: ótimo, e de onde vem a rolha? Aí as respostas começaram: de uma garrafa, da madeira, de uma árvore, é feito de cortiça e tal. Ele disse: muito bem, e o que dá para, vamos escolher a madeira, o que dá para fazer com madeira? Dá para fazer uma mesa, uma cadeira. E alguém disse: um barco. Ele disse: ótimo, alguém é capaz de desenhar um barco aí no caderno agora, ou aqui na lousa? Desenhar um barco para nós, quem se habilita? E aí o assunto foi correndo e ele disse: com um barco nós podemos navegar até onde? Diga para mim o lugar onde você iria. Eu iria para o Ceará. Ele disse: ótimo, e o Ceará, qual que é o estado vizinho do Ceará? É o estado tal. E se a gente cruzar o oceano em linha reta, em que país a gente chegaria? Alguém sabe? A gente chegaria em tal lugar. E assim, durante uma hora mais ou menos, falou-se sobre todo tipo de matéria, de matemática, história, geografia e também conhecimentos gerais. E terminado isso, ele agradeceu e saiu e disse para a professora: e aí? Ela disse: olha, muito obrigado, a lição que o senhor me ensinou hoje, nunca mais eu vou esquecer. Se despediu e foi embora. Dali um mês ele voltou na mesma escola e passando pela mesma classe estava de novo a balbúrdia formada e a professora encolhida. E ele entrou e disse: o que está acontecendo? Ela disse: que bom que o senhor voltou, porque eu não consigo encontrar rolha de jeito nenhum. O senhor sabe onde o senhor guardou? A moral dessa história é bastante simples. Ó. Quando uma pessoa não tem vocação para uma coisa, quando ela não tem vontade, quando ela não usa o cérebro, ela nunca vai encontrar rolha. Essa história sempre me faz lembrar dos professores que eu conheci, de alguns que eu tenho a felicidade de conhecer hoje e da maioria que eu gostaria de nunca ter ouvido falar. Porque a grande maioria hoje, sabe o que é? São formadores de ideologia. Ideologia vermelha, ideologia branca, ideologia fascista, ideologia racista, ideologia de todo tipo. Então, ao invés de ensinar as crianças e jovens, são colocadas ideologias. Sem falar da maldita ideologia de gênero. Então eu prefiro nem falar. Eu prefiro não falar mais sobre isso porque isso me tira a calma. Só as outras ideologias já me fazem pensar. Então me dá nojo de ver hoje o estado em que as coisas chegaram. As crianças, um verdadeiro professor, como é que você vai reconhecer um verdadeiro professor? Ele tem paixão por ensinar. Ele tem paixão por remover as teias de aranha da cabeça dos jovens ou das crianças, ou mesmo dos adultos, porque tem muito professor comprometido que ensina adultos. Ele alfabetiza adultos. Aliás, quando eu era criança, nós tínhamos uma coisa no Brasil chamada Mobral. Era Movimento Brasileiro de Alfabetização. E muitos adultos e idosos que não tinham tido a oportunidade de serem alfabetizados, eles iam à noite nas escolas estaduais e os professores davam aula. Muitos deles davam aula gratuitamente. Faziam isso com o coração porque amam ensinar. E eu lhe digo mais, você vai encontrar verdadeiros professores
O lugar onde você mais vai encontrar verdadeiros professores hoje é fora da escola. Isso mesmo, fora da escola. Tem pessoas nas empresas que amam ensinar. Tem pais e mães que amam ensinar. Tem líderes, gerentes, supervisores que amam ensinar. Eles se dedicam à tarefa de ensinar. O que é ensinar? É transferir o conhecimento para alguém. É fazer isso com amor. Então você sabe como reconhecer um verdadeiro professor? Primeiro, ele tem paixão pelo que faz. Segundo, ele sempre tem algo para compartilhar com você. Terceiro, ele não te dá o peixe, ele te ensina a pescar. Quarto, ele não pensa por você, ele te ensina a pensar. E quinto, posso dizer para você que aí talvez muita gente que está assistindo esse vídeo vai ficar escandalizado, e eu quero deixar claro que eu não estou nem aí com quem ficar escandalizado. Veja bem, eu tenho a honra de ter um amigo. O nome dele é James Nadim, talvez você conheça ou não, ele é de São Paulo, do interior de São Paulo. Eu tenho a honra de tê-lo como um dos poucos amigos de verdade que eu fiz durante a minha vida. Porque um amigo de verdade leva anos para você formar uma amizade verdadeira. E eu me lembro como se fosse hoje. Ele me convidou, o James Nadim me convidou há mais ou menos 12 anos para fazer uma palestra numa universidade onde ele lecionava, ok? Ele era orientador de um curso e tinha lá mais ou menos 500 jovens. E era a semana de administração e a semana de tecnologia, não me lembro bem, eu fui. Então, eu fui para palestrar, ótimo, montou-se aquela mesa, você já viu como é que é o ritual em universidades, né? Aquela mesa, e o orador então dizia: apresentamos agora o senhor doutor ilustre excelência do Biriri do Bororó, fulano de tal. E os alunos aplaudiam, sentados, mais ou menos 500 alunos. E entraram umas 8 pessoas, certo? O último a entrar foi o professor James Nadim, ok? Então, assim, e agora é o professor tal, James Nadim. Quando ele entrou, sem brincadeira, os 500 jovens ficaram em pé e eles aplaudiram por uns 2 minutos. Foi preciso pedir que ele se sentasse. E eu não conhecia bem o James na época e acho que fiquei intrigado com aquilo. Depois, convivendo com ele, conversando com alunos dele, eu descobri por quê. Sabe por quê? Porque tinha 2 tipos de professor já há 12 anos naquela universidade. Aqueles que não estavam nem aí e diziam para os alunos assim, ó, vocês que sabem, tá aí o trabalho, se quiser fazer, faz, e passava todo mundo. Já ouviu isso? Passar todo mundo? Você já deve ter ouvido isso, né? Esse nos últimos 20 anos aí, esse desgoverno assassino que reinava aqui, o negócio era passar todo mundo, entendeu? Por quê? Para não complexar os jovens. É por isso que você tem essa multidão de idiotas andando, infestando o país e que não sabe nem escrever direito, nem ler direito, fala errado e não tem a menor ideia do que está falando, não tem a menor ideia. Agora, sabe como é que era o James? Era outro tipo de professor. Se o camarada não merecesse a nota, ele não aprovava, ele não negociava, ele reprovava e o cara ficava de DP e ponto final. E foi o mais aplaudido. Sabe por quê? Talvez você seja muito jovem e você não entenda ainda o que eu estou dizendo, mas quando você for adulto, quando você tiver talvez mais de 50 anos como eu, você vai lembrar sempre de um tipo de professor só. Você vai lembrar daquele que não transigia, daquele que exigia de você o máximo e que ele não te aprovava se você não fizesse a sua parte. Assim como na idade adulta, a gente se lembra sempre com amor e com respeito do pai que foi exigente, do pai que usou a autoridade dele, de um pai que soube dizer não, e sempre os jovens e os filhos vão desprezar os pais frouxos, as mães frouxas e os professores frouxos. Eu me lembro perfeitamente, quero dividir isso com você, eu estava no ginasial, naquilo que na minha época chamava-se 7ª série, e eu me lembro que eu fui mudado de classe, e naquela classe o professor de matemática se chamava Mauro. E na minha primeira aula eu fiz uma gracinha, falei uma gracinha, uma coisa idiota, ele olhou para mim na frente da classe e disse: no dia de dar tua nota eu vou me lembrar disso, Ivan Maia. E realmente a minha nota foi péssima. Eu aprendi uma grande lição, que a gente não deve ser idiota na vida, especialmente com professores que têm um critério. Sabe qual o critério era do Mauro? O Mauro, para ele dar nota, ele analisava o critério da prova, do aproveitamento em aula, do seu comportamento e das coisas idiotas que você não dizia. Já pensou que maravilha? Se a gente tivesse de novo um dia no Brasil verdadeiros professores, já imaginou o que ia acontecer com as próximas gerações? Sim, é fácil de você saber. Seria tudo diferente do que você vê hoje. Porque hoje, desculpa eu dizer uma coisa para você, porque eu tenho que dizer. Hoje, a grande maioria dos que saem, né, dos que acham que sabem tudo, se você der uma lanterna para ele no escuro, com uma lanterna e as 2 mãos, a pessoa não consegue achar o próprio traseiro. É uma tristeza, mas realmente a gente tem que dizer isso. Então, a você que está me assistindo
que é um verdadeiro professor, meus parabéns. Deus te abençoe grandemente. Você faz uma obra que talvez nunca seja reconhecida na sua vida, mas não desista de fazer. E a você, que não é um verdadeiro professor, eu digo meus pêsames, Deus te abençoe também, tomara que você acorde antes de morrer para ver o mal que você está fazendo na vida das pessoas. Lembre-se, primeiro você escolhe e depois você colhe. Todo mau ensinamento que você der, toda ideologia perniciosa que você plantar na cabeça de um jovem, você vai pagar por isso. E se não der tempo de você pagar por isso, os seus descendentes pagarão por isso. Porque nessa vida, primeiro a gente escolhe e depois a gente colhe. Meu nome é Ivan Maia e minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor nas 7 áreas das suas vidas, sendo muito mais felizes, que é bastante simples. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o teu like para mim. Se você não gostou, deixa o teu dislike. Pelo menos você faz alguma coisa, não é? Nada pior do que não fazer nada. Põe nos comentários para mim o que você achou. Já conheceu professores de verdade? Você se lembra deles? Já conheceu o professor bola murcha, meia boca e meia pataca? Escreva aí para nós também. É bom a gente saber o que as pessoas acham. Desde que você não ponha xingamento e palavrão, seu comentário será respeitado e será mantido. Pôs xingamento, palavrão, eu removo imediatamente e denuncio você. Porque ninguém aqui é obrigado a ficar vendo essas coisas, ok? E compartilhe, se você gostou, compartilhe com alguém que pode se beneficiar disso. Seja você professor de verdade ou não, seja aluno formado por ideologia ou não, eu desejo a você longos dias, belas noites e que você seja muito feliz.